seja bem-vindo a mais um programa Cenário RH. E hoje vamos falar sobre etarismo e mercado de trabalho, um tema que está super em voga. A gente fala muito que ainda tem muita lenha para queimar, temos profissionais excelentes que estão na melhor idade, mas que ainda tem muita lenha para queimar, tem muita coisa para ensinar, muito trabalho, muita mão na massa. E é sobre isso que eu vou falar aqui com essas três especialistas maravilhosas, começando pela administradora Rosângela Arruda, que é membro da Comissão Especial de Recursos Humanos aqui do CRA-RJ, nossa anfitriã. E também estou aqui com a Maria Adelina de Mares Salles, que é pedagoga, professora e tem uma vastíssima formação profissional. E também a Inês Cristina de Mares Salles. Cristina igual a mim, sou Érica Cristina, e ela é mestre em educação, fonoaudióloga, tem diversas especializações e elas têm muita coisa para falar para a gente, falar sobre si, sobre a importância de estar no mercado de trabalho, que traz jovialidade e traz muita experiência para todo mundo. Bom, chega de falar, eu vou chamar a Rosângela para dar as boas-vindas às nossas convidadas e explicar um pouquinho, conceituar para a gente o que é o etarismo. Rosângela, mais uma vez é um prazer falar com você. Olá, Érica, eu que agradeço, o prazer é todo meu. Fico muito feliz em estar aqui com vocês e mais feliz ainda em estar aqui junto com Adelina de Mares Salles e Inês de Mares Salles. Como sugestão, já dá para se perceber que são mãe e filha. E olha que coisa boa, mãe e filha hoje ainda atuando juntas no mercado, num mercado que também encontra alguma coisa chamada etarismo. Elas trabalham com inclusão desde os primórdios das vidas profissionais delas, e hoje a gente está trazendo também o tema etarismo para esse ponto, né? O ponto da inclusão. Mas, afinal de contas, o que é etarismo, hein? Etarismo é exatamente esse preconceito que vai, digamos assim, discriminar um pouco nós, da melhor idade, nós que ainda temos muita lenha para queimar, nós que estamos com as cabeças grisalhas, como a Inês, que assumiu isso. Eu ainda não assumi, porque eu passo ali na farmácia, vou até o salão de cabeleireira, a Adelina também, mas estamos aqui, estamos colaborando, estamos trabalhando, e esse é um preconceito que, sim, a área de RH tem como responsabilidade atuar no sentido de minimizar ao máximo, porque eliminar a gente sabe que é um pouco mais difícil, mas se a gente minimiza muito, conceituando, esclarecendo, estimulando que as pessoas percebam que essa troca pode ser muito, digamos assim, muito valorizada, muito boa, tanto para o profissional sênior quanto para aquele profissional ainda estagiário. E isso é o papel do RH, mostrar a importância de o quanto isso pode nos ajudar. Bom, eu estou falando muito, né? Vamos aqui agora pensar em convidar a Adelina, a nossa sênior master, para contar um pouquinho para a gente dessa experiência, dessa energia gostosa que ela tem na atuação e nos trabalhos que ela faz. Adelina, agora é com você. Prazer enorme estar aqui conversando, principalmente atendendo ao convite da Rosângela, que é uma amiga muito querida de muitos anos, e em que a gente já gastou muita energia junto em muitos projetos, ótimos, bons, e sempre causando um impacto social por onde a gente passa. A minha trajetória é uma trajetória como de muitas mulheres, né, que se formam, que criam filhos, que se separam e que têm uma estrada pela frente para cumprir. Eu tive a graça de ter sido escolhida como mãe de 4 pessoas assim extremamente maravilhosas,
abençoadas, e uma delas é a Inês. E dos 4, a única que foi mordida pelo vírusinho da educação, que é o que sempre moveu a minha vida, foi a Inês. Então, ela com 16 anos já tinha se formado, já estava batendo nas escolas, que ela achava interessante para a formação dela trabalhar. Então, ela com 16 anos já foi bater lá na porta da Escola PAC, e daí para frente a vida dela foi indo profissional até hoje, ela não parou. E eu fui andando junto. E cheguei no mercado de trabalho. A parte da educação na minha vida é uma parte um pouco complicada, porque eu, quando me formei, começou a Revolução, começou a ditadura. E aí eu fui para casa ter filho, cuidar de criança, fui assim super privilegiada, porque eu vi o primeiro passinho de todos os 4, a primeira papinha de todos os 4, o primeiro sorriso de todos os 4, que isso, gente, é uma felicidade que não tem tamanho. E hoje, infelizmente, as nossas mulheres, elas são privadas disso, por conta do trabalho, por conta de uma sociedade injusta que a gente tem aí, em que a mulher é obrigada a partir do trabalho, a competir, a cuidar de filho, essas coisas todas. Então, eu fiquei 10 anos em casa. Quando eu vi que o bicho ia pegar para o meu lado, que eu sempre fui um pouco sentado, sempre fui cabelinho nas ventas, essas coisas assim, movimento estudantil, brigando em praça, indo, sabe, eu quero, eu vou, eu faço, essas coisas todas de juventude que se repetem do mesmo jeito. Não pensem que é diferente, que não é, se repetem do mesmo jeito. Só que aí era a tal história. No meu grupo, eu tinha filha de coronel, que era minha amiga, tinha filha do melhor médico da cidade, que era minha amiga, e eu era a única filha de imigrante que batalhava para estar lá naquele meio e estar fazendo as coisas. Aí, quando eu vi que a primeira veio, eu não sou do Rio, eu sou de Porto Alegre, que a primeira o pai mandou para o Rio, a outra foi para a fazenda não sei de quem, eu digo, opa, quem vai para o Araguaia sou eu, então deixa eu ir para casa. E aí eu fiquei 10 anos em casa. Quando, naquela época, a gente tinha uma tal de licença, que a mulher tinha direito, principalmente no magistério, para cuidar de interesses. Então, a gente tirava licença de 10 anos. A gente não recebia, mas tinha os direitos garantidos da carreira. Então, eu tirei 10 anos dessa licença, tinha que dar um motivo, aí o motivo foi uma transferência do meu marido de Porto Alegre para Pelotas, aí 10 anos de transferência. Só que quando acabou essa dita licença, o que aconteceu? Tudo que eu tinha feito não tinha mais valor. Já tinham dado outro rumo. E eu teria que começar a ir pelo ensino rural, porque eles mudaram as leis de diretrizes e bases, mudou tudo, e o que sobrou para nós que tínhamos, extinguiram essa licença, logo que essa minha licença acabou esse tipo de licença. E aí eu tinha que voltar do zero. Me deu um susto, me deu um choque, porque eu já tinha um bom currículo naquela época. Aí eu comecei a entrar meio assim em depressão. Eu digo, não, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Meus filhos já estão ótimos, já está todo mundo bem, todo mundo já independente, só tinha uma pequenininha lá, mas que os outros davam conta e estava tudo ótimo. E eu tinha que fazer alguma coisa. Aí eu digo, olha só, ou eu volto a estudar, ou eu volto a trabalhar, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida. E aí foi o que eu fiz, voltei a trabalhar, mas aí não no magistério, porque não dava, eu comecei Mobral, numa igreja perto da minha casa, aí comecei a vender coisas, estava surgindo a roda, fui vender roda, estava surgindo... Aí eu comecei a buscar caminhos. Mas aí aconteceram várias coisas, aí veio separação, aquela coisa, o que aconteceu? Eu fiquei solta no mundo com 4 crianças no Rio de Janeiro. Sem conhecer ninguém, sem conhecer a cidade.
tateando a cidade, conhecendo as pessoas, porque Rio de Janeiro, cada bairro é uma bolha, cada bairro as pessoas têm uma personalidade, cada bairro é distinto do outro, Zona Norte, Zona Sul. Dentro da Zona Sul, a gente tem o cliente que paga bem, tem o cliente que paga com cheque sem fundo, tem o cliente que não te paga. Então, eu comecei a sentir essas manhas no mercado. E aí, nessa altura, eu já estava trabalhando numa multinacional, aí comecei a fazer cursos de empreendedorismo, de vendas, de gerência, enfim, aí eu fui indo. Só que eu fui indo, como muitas pessoas da minha geração, a vida foi levando, porque os preconceitos eram muitos que a gente tinha que enfrentar. O primeiro preconceito era da mulher separada, porque esse era incrível. Então, por exemplo, quando eu me separei, eu perdi várias amigas. Perdi várias amigas porque eu me dava bem com elas e me dava bem com os maridos. Aí, quando eu me separei, tipo assim, bom, agora a amizade vai ser outra... Loucuras que as pessoas colocam na cabeça, entendeu? E prejudicam a vida. Eu sei que eu perdi muitas amigas, entre aspas, né? Se fosse amiga, eu não tinha perdido. Mas, enfim, e ganhei novas. Como a Rosângela, por exemplo, que pintou na minha vida, assim, quando a gente viu, se bateu, se conheceu, e dali a gente não desgrudou. Sabe assim, quando, pá, é com essa que eu vou, opa! Então foi assim. E aí foram surgindo oportunidades, muito aprendizado, nunca parei de estudar, nunca parei de buscar. A minha vida é uma busca. A Rosângela, por exemplo, falou nesse projeto que a gente está trabalhando, que ela também faz parte das mulheres vulneráveis. Eu sempre trabalhei com questões sociais, a gente tem cooperativa, escola cooperativa, enfim, várias coisas. Mas o projeto com as mulheres sempre aconteceu na minha vida, porque realmente a gente precisa de projetos. E a vulnerabilidade, com esse projeto que a gente tem, me mostrou um outro aspecto que me chocou e me deu assim muita força, porque me mostrou o quanto a distância da gente que tem uma vida estabilizada, uma vida organizada, para quem realmente está em vulnerabilidade. É um esforço que não tem tamanho. E a gente vê o quanto a gente é feliz e o quanto se tem. Muitas vezes é demais. Então, é um projeto que está me fazendo muito bem, muito feliz, que a gente está podendo levar esperança para pessoas que estão completamente perdidas, sem saber o que fazer, sem casa, sem trabalho, com filhos na volta. Enfim, é uma coisa assim que mexe muito. Porque, por mais que a gente trabalhe com questões sociais, eu, por exemplo, sempre me envolvi muito com a questão dos adolescentes e das crianças, dos especiais, essas coisas todas. Mas quando a gente pega um grupo de mulheres em que tem uma mulher da minha idade, eu estou com 79 anos, e tem uma mulher da minha idade que dá um show de sabedoria, sendo analfabeta e tendo 8 filhos, e falando a linguagem que a gente fala nos dias de hoje, com a visão dos processos de vida de hoje, que, gente, a gente está no outro mundo. Eu digo para as minhas amigas, eu não tenho 79, eu tenho 22. Porque se eu não me colocar assim, eu não vou aprender as coisas que eu preciso aprender para poder dizer sim a esse mundo. E ontem eu ainda estava brincando com a Rosângela. Tem uma amiga nossa que está fazendo um projeto de empreendedorismo digital, já vou encerrar. Aí eu disse que nós somos as ETs do mercado, porque a gente tem que se incluir. Então, gente, só para encerrar, a energia, a vitalidade vem de dentro. É como a gente se sente. A minha cabeça, a minha idade, o meu tempo é 79. Mas eu me olho no espelho,
eu me vejo de outra forma. E a minha cabeça funciona de outra. Então, esses 69, eles estão aí no mundo por acaso. Claro que eles fazem parte, porque eu sinto os limites, eu sei até onde eu vou, eu sei o que eu posso fazer, sei que não posso viver sozinha, e tenho um bom geriatra que é meu amigo. Então, essa que é a receita. Não tem muita receita, não. É ficar ativa. Ativa, atenta e aprender sempre a escutar muito. Excelente, maravilhoso esse seu relato, Adelina, muito bom. E ter um geriatra amigo, realmente, eu acho que é a melhor parte dessa receita. Porque não adianta ir procurar especialista disso, especialista daquilo, sabe? Porque daí a gente vai acabar no plano de saúde dia e noite, procurando especialista. Então, pega lá, vai lá no geriatra, se dá bem com ele, não é esse, é outro, conversa, olha, acabou, pronto. Excelente. Bom, então agora vamos chamar a Inês, a filha da Adelina, que já estava nessa história, né? Estava lá no comecinho da história, uma das 4 pérolas da Adelina. Então, Inês, a palavra é sua. Olá, queridas Érica, Rosângela, Adelina. É uma honra estar aqui conversando com vocês no CRA, nessa Comissão dos Recursos Humanos, sobre esse assunto. É um assunto muito importante na minha vida, nesse momento, inclusive, né? Eu estou nessa fase do climatério, eu estou vivendo esse processo do envelhecimento mais agudo, né? Então, eu estou experimentando, de fato, algumas coisas que vão começar a fazer parte da vida daqui para frente, né? Eu trabalho com fonoaudiologia, com aprendizagem, né? Então, tem uma parte desse trabalho que foca a educação, e eu tenho pego essas duas pontas, né? Assim, a infância e a melhor idade. Eu gosto muito desse termo melhor idade, vou explicar por quê, inclusive. Então, eu estou vivendo esse processo, a coisa de assumir o cabelo branco tem a ver com esse trabalho de aprendizagem e direitos humanos. Eu navego num trabalho de educação para direitos humanos, e eu comecei com essa questão da criança da escola pública que não se alfabetizava, e aí passei para a questão das pessoas com deficiência. Nesse momento, eu convidei a Adelina para trabalhar comigo na cooperativa. Nós montamos uma cooperativa de profissionais e famílias, e ela pôde apoiar muito a parte administrativa desse trabalho, porque ela tinha visão da educação e foi se desenvolvendo no mundo do marketing, da propaganda, da administração, da parte editorial também. Então, ela tinha muitas coisas para nos apoiar, e foi muito interessante. Eu vou destacar esse ponto no momento, porque essa figura jurídica, né, da cooperativa, ela é muito pouco estudada entre os administradores, e ela é muito potente. Então, a gente, por exemplo, quando a gente convidou, ela pôde entrar no Conselho Fiscal, ela pôde contribuir na reorganização de alguns problemas administrativos que estavam acontecendo. E aí a gente intensificou muito o trabalho que a gente já fazia. Ela fazia algumas coisas, me convidava como fonoaudióloga para ir fazer algumas oficinas com ela. E a partir desse momento a gente intensifica muito o trabalho junto. Isso é bom, por um lado, né? Porque a gente se conhece muito, a gente tem muita identidade, mas isso também tem os desafios, né, de trabalhar em família, desse excesso de intimidade, né? Então, esse é outro ponto que eu acho que o recurso humano podia estudar mais, né? Porque tem gente que exatamente assim, não, se é sociedade de família, eu já nem quero me envolver, porque vão ter várias questões ali que atravessam, que é difícil de falar, Isso existe, de fato. Mas tem muitas qualidades, né? E a gente tem uma história de país que se organizou muito a partir das famílias e da
organização de diversas famílias juntas, né? Principalmente no interior do país. Então, a gente tem cidades em que todo mundo se conhece, a gente tem favelas aqui no Rio que todo mundo é parente, todo mundo se conhece, todo mundo trabalha ali junto. Então, tem dispositivos de trabalho, de organização, que se beneficiam muito disso. E aí a gente precisa estudar mais para entender, para separar quando que tem coisa que atrapalha, quando que tem coisa que ajuda e como é que a gente potencializa isso. Sobre o envelhecimento, do ponto de vista do corpo, da biologia, da neurologia, a partir do momento que a gente nasceu, né, aquela vida intrauterina é o momento da vida que a gente mais cresce, mais se desenvolve. 2 célulazinhas viram uma, em 9 meses viram um corpo de ser humano com todos os órgãos, com tudo pronto ali para funcionar. Então, na história humana, nada se compara com o período da vida intrauterina. Quando a gente nasce, aquele primeiro ano de vida também, ele é espantoso, né? A gente está lá mamando, fazendo xixi, fazendo cocô, dormindo, e acaba o primeiro ano falando, eu, mamãe, papai, andando, quase correndo, né? Então, é um nível de desenvolvimento neurológico muito, muito acelerado. Na adolescência, a gente tem outro pico de aceleração muito grande. E aí, depois, a gente tem momentos de estabilidade. Do ponto de vista da aprendizagem, a gente só tem aceleração. Tem momentos que ela estabiliza se a pessoa não estiver motivada, se a pessoa não estiver motivada no sentido de ter um sonho que a faça se movimentar para realizar alguma coisa. Não é aquela motivaçãozinha, estou triste, eu vou ficar alegrinha agora, ganho mais 15 minutos de trabalho. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de um projeto de vida. Estou falando de uma coisa que você quer realizar. Né? Então, todas as vezes que o ser humano tem um desafio para si mesmo, ele se mantém interessadíssimo aprendendo, estudando aquilo. Se a vida ficar estável demais, monótona demais, aí a gente faz um platô de aprendizagem. E quando a gente chega nessa fase do climatério, que existe para os homens e para as mulheres, mas ninguém fala disso para os homens, né? A gente tem uma mudança hormonal muito grande. E aí o corpo reage, né, de uma maneira muito diferente, até se adaptar a essa dose mais baixa, ou quase zero, de alguns hormônios, como é o caso das mulheres. E isso precisa ser compreendido no mercado. Antigamente as pessoas morriam. A gente tem gerações e gerações de pessoas que não conviveu com pessoas idosas na sua família, porque as pessoas morriam. Né? Então, essa esperança de vida de 70, 75 anos que o Brasil tinha conquistado, não sei se nos próximos estudos vai aparecer, né, em função da pandemia e da fome que voltou ao nosso mapa, a gente tem esse desafio aí. Então, a convivência com a pessoa idosa, ela é uma novidade. E se o Brasil continuar se desenvolvendo, a gente terá aquela pirâmide de pessoas idosas crescendo. Né? A gente vai ter mais idoso do que jovem. Então, isso está estudado há muito tempo, mas a gente ainda parece que não realizou isso na prática. Né? Então, a gente tem os desafios da convivência, os desafios sociais, os desafios securitários, né? Porque a gente tinha um modo de produção, né, fordista, muito repetitivo, muito mecânico, que envelhece e cria aquela acomodação e que congela um pouco os neurônios. Então, as pessoas ficavam um pouco perdidas no tempo. O mundo foi mudando, as coisas foram mudando, e aquelas pessoas ali fazendo a mesma coisa como se fossem máquina, né? Então, cria um abismo com o que está chegando. O que está chegando é um outro mundo, é um mundo de tecnologia diferente, é um mundo de outros níveis de relacionamento, de cooperação. Então, tem um idoso que se perdeu no tempo, né? Ele tinha uma estrutura de vida muito rígida, muito fixa, um mundo arrumado, e a gente está vivendo um mundo líquido,
né? E aí é muito difícil dialogar com isso. Então, esse é um tipo de pessoa mais velha que a gente tem que aprender a lidar com ela. E que provavelmente ela se aposentou. A gente vai ter uma geração aí que provavelmente não vai se aposentar, né? Porque a lei mudou e o tempo para aposentar está infinito. Então, a gente vai precisar conviver com essas pessoas trabalhando. Aí a gente, que está no climatério, e as pessoas mais velhas, precisam se perceber nesse momento. Então, o que, que a gente tem em termos de aprendizagem, né, para viver e para trabalhar? A gente tem muita experiência, isso não tem preço. Não tem jeito, isso precisa ter tempo de vida para viver. A gente olhar uma situação e já sentir um pouco o que está ali, é preciso vivência. Então, não tem jovem que tenha isso. Essa vivência, ela traz uma certa rapidez para lidar com algumas situações. A gente já sente um pouco, você já sabe testar se aquilo é aquilo, se é outra coisa, e aí você já consegue agir com mais rapidez. Não tem jovem que saiba disso. Não há juventude que saiba disso. Não tem como, né? A juventude, ela tem como característica o novo, ela está experimentando pela primeira vez várias coisas, né? Então, a gente tem várias pesquisas falando disso, né? Idosos que já mexem com computador. Fizeram um teste de jovens e mais velhos, e eles tinham um tempo para fazer uma série de coisas, né? E aí, quem se saiu melhor? O jovem conseguiu fazer mais rápido, porque tem toda uma questão muscular, mesmo articulatória, do corpo do mais velho. Mas a qualidade do trabalho do mais velho saiu melhor. Tinha menos erros, estava salvo, tinha cópia, né? Então, são qualidades que precisam ser integradas. E é isso que a gente está vivendo nesse momento. O cabelo branco, ele pode ter beleza, né? A gente tem que integrar isso. Principalmente essa ditadura da juventude para as mulheres é uma coisa, entendeu? De outra época, da mulher boneca, né? Hoje a gente está com a mulher viva, a mulher cidadã, a mulher que está onde ela quiser, do jeito que ela quiser. Então, a gente pode ser quem a gente quiser. E pode mudar. Eu tô doida para botar coloridinhos daqui a pouco, entendeu? Então, assim, a gente pode o que a gente quiser. Isso é uma diferença importante, né? Integrar o que eu tenho que é preconceito, o que eu tenho que é pré-julgamento, o que eu tenho que é vício de uma sociedade moderna, antiga, escravocrata, e que abertura que eu tenho para esse novo. Como é que eu vou olhar o jovem? Como é que eu vou olhar o bissexualismo? Como é que eu vou ser parceiro do homem e da mulher preta aqui do meu lado, lutar por eles, dar protagonismo para eles, para a gente diminuir a desigualdade social? Como é que eu entendo o meu lugar de privilégio e crio condições para diminuir isso na sociedade? Né? Então, a gente precisa, aí vem, né, esse desafio. Até onde eu faço autocrítica, até onde eu estou me movendo, eu estou estudando, eu estou entendendo o que está acontecendo no mundo para me manter em diálogo com o mundo. Então, eu acho assim, que a grande contribuição, a grande é ótimo, a contribuição que eu tenho para essa conversa é, pensando, né, os talentos da administração, é como é que a gente pode se perceber no movimento da vida. Toda vez que tem uma coisa nova para a gente é jovem. A gente vai olhar aquilo com o olhar da criança, a gente vai se divertir com aquilo, a gente vai vibrar com aquilo, a gente vai ter essa energia de lidar com uma coisa nova, vai ter o medo de lidar com uma coisa nova. E toda vez, né, que a gente já tem algum nível de experiência com aquilo, a gente já começou a envelhecer. Né? E o envelhecimento é a melhor coisa que a gente tem para viver, porque a outra opção é morrer. Então, a gente tem que aproveitar que a gente está aqui, que a gente pode trocar, que a gente pode aprender um com o outro, que a gente pode criar conexões que produzam vida. Um lugar que trabalha, em que as pessoas se sentem vivas, que as pessoas confiam umas nas outras, para errar e para acertar, é um lugar que se desenvolve.
e todo mundo se desenvolve com ele. E a gente transforma esse mundo de exclusão que está aí. E só o fato de se sentir bem, a gente já tem mais saúde, os neurônios já funcionam melhor, a circulação do sangue funciona melhor para todos, né? Então, a tecnologia, ela vai desafiar a gente o tempo todo, porque ela não vai parar. A gente tem que trazer a nossa experiência para colocar alguns limites éticos. Precisa mudar tudo o tempo todo. A gente precisa estar com a última versão de tudo. Quantas pessoas a gente tem na nossa equipe que já se familiarizaram com um determinado equipamento, com uma determinada condição de trabalho, que está atendendo muito bem a nossa produtividade. Quantas são mais jovens? Qual é a necessidade que a gente tem de fato? Isso, gente, até para o orçamento é importante. A gente chega nas reuniões, né, de diretoria e vem aqueles jovens, né, do TI querendo que a gente compre coisas incríveis, fantásticas, maravilhosas, caríssimas, que às vezes não tem a menor necessidade para a nossa demanda naquele momento, né? E ele não tem ideia, porque o mercado, ele ouve, né, só está querendo que ele compre coisa nova, né? Então, a gente precisa trazer esse senso de equilíbrio e de integração. O que a gente precisa? Como é que é a nossa equipe? Quantos jovens, quantos nutrimatéria, quantos mais velhos? Que saberes tem ali que podem trocar? Como é que a gente pode entrosar isso, né? E trazer qualidade para o trabalho, para a vida, existência. E a gente realmente ter, né, humanos trabalhando, né? Talentos humanos a serviço da vida e da melhoria da vida. É para isso que o trabalho serve, né? Para a vida de cada um e para a vida de todos. Então, eu não sei se eu ajudei, espero que eu tenha contribuído e quero agradecer muito a oportunidade de poder estar conversando sobre isso e se eu tiver ajudado, quando vocês quiserem, pode convidar, porque eu acho que a gente está vivendo um momento em que esse assunto é muito sério, em todas as organizações e nas famílias. E aí, depois, um outro dia, a gente fala do pessoal 80 mais, que aí é outra conversa. Ótimo. Já está convidada, né, Rosângela? Com certeza, realmente são situações assim que somos humanos, cheios de recursos, temos que buscar esses recursos e trazer para o mercado, para as trocas, para que a gente realmente, né, tenha um amanhã mais humanizado, porque hoje em dia se fala muito, né? O atendimento tem que ser humanizado, a ligação das pessoas precisam girar em torno da humanização, mas e aí? Como é que a gente faz? Érica, acho que já dá para a gente dar uma fechada nesse nosso trabalho, né? Então, Eu vamos acho. pensar aqui como que o RH pode ajudar a combater essas situações. Bom, o profissional de RH, ele pode, sim, na hora que disponibilizar as vagas para o mercado, para buscar esse profissional, ao invés dele colocar lá até 40 anos, até 35, até não sei quanto, ele não precisa colocar, delimitar um número. Ele pode divulgar a sua vaga, a sua oportunidade, focando em quê? Naquilo que ele precisa que esse profissional tenha, como qualificação, alguma experiência, claro, lógico, e quais as competências que ele precisa desse profissional nesse cargo para contribuir no desempenho dessa organização que está buscando esse profissional no mercado. Nesse momento, esse profissional de RH já está contribuindo para reduzir esse preconceito, né? Para a gente reduzir um pouco essa situação. Ter políticas claras com relação à discriminação que acontece internamente com qualquer pessoa, com o bissexual, com o negro, com o menos favorecido intelectualmente, com aquela pessoa que é considerada PCD e com o etarismo. Então, a política precisa ser clara, a tolerância tem que ser zero realmente.
Na hora que for investir no desenvolvimento do seu grupo, do seu profissional, do seu colaborador, esse investimento, vou pegar essa galera jovem que chegou agora, mas é o outro, cabelo grisalho, dourado ou colorido, mas que já tem lá uma situação de muito mais tempo, ele também está querendo estar ali para reciclar. Então, não coloca também que vai ser para esse grupo, o desenvolvimento é para todo mundo. Quem é que ganha? A organização como um todo. Quando a organização como um todo ganha, ela também está contribuindo para a melhoria desse mercado, está contribuindo com decisões mais assertivas, mais humanizadas, melhoria nessa produtividade. Então, quando você também pode, né, pensou-se em desenvolvimento dentro das organizações, e aqui eu abro até um parênteses para a fala da Inês, em que mostra que realmente a mulher acaba sendo, digamos assim, muito mais visada, né? Vamos botar essa palavra que fica mais leve, mais visada, porque a sociedade como um todo cobra a juventude da mulher. O homem, quando ele tem marcas no rosto, é charmoso. A mulher precisa de um botox, precisa de algum tipo de tratamento nesse rosto para reduzir as marcas de expressão, porque ela precisa estar bonita. Então, a ruga e a marca de expressão no rosto masculino, ela dá charme, e no rosto da mulher, ela envelhece. Também é uma outra coisa que a gente precisa olhar. São as marcas da nossa caminhada. É viver no tempo que a gente está vivendo. Muito mais importante do que isso é se cuidar internamente para ter uma boa qualidade de vida, e a hora que você tem uma boa qualidade de vida, a sua produtividade está bacana, porque você está acompanhando tudo que está acontecendo. Uma equipe multigeracional dentro de uma organização, ela ajuda muito, porque você tem o novo, que é ligado no virtual o tempo inteiro, e você tem aquele sênior, aquele jovem há mais tempo, que, digamos assim, ele tem uma experiência enorme que vai favorecer a humanização que está se buscando hoje em dia. Essa troca da experiência do que veio do analógico e ainda está se habituando com o virtual, e essa pessoa que está aqui direto com o virtual, essa troca vai ajudar muito, vai melhorar a qualidade das contribuições do jovem há mais tempo e também do jovem há pouco tempo, porque essa troca vai favorecer entregas melhores, mais atuais, e vai dar ao jovem, né, bem jovem, o conhecimento para que ele tome decisões mais assertivas, coisas mais equilibradas, né, decisões mais equilibradas. Eu tenho uma colinha aqui que eu já estou buscando, ela está aqui, ó. Segundo dados publicados pela ONU, a população mundial envelhecendo rapidamente, né? Tá, estamos realmente envelhecendo rapidamente. A projeção para 2030, batendo na nossa porta, 2030, é de que mundialmente tenhamos pessoas com mais de 60 anos. A gente vai estar com um quantitativo de 1,4 bilhão de indivíduos em 2030. Então, é algo para a gente começar realmente a pensar e trabalhar isso. A Inês falou aí da aposentadoria, que agora está, né? Vai demorar um pouquinho mais. Então, muitos nem vão chegar a se aposentar. E aqui no Brasil, nós tivemos uma consultoria, a Hype 50+, que
que realizou uma pesquisa com um grupo grande de profissionais. Eu não cheguei a anotar o grupo, não sei exatamente qual o quantitativo, mas 39% dos profissionais entrevistados acima de 55 anos se declararam completamente excluídos ou descartados do mercado de trabalho. Isso é um grande problema para nós, porque em 2040, a mão de obra brasileira com idade superior a 50 anos já vai ser 50% nesse mercado. Por conta de que hoje nós realmente estamos envelhecendo, estamos vivendo um pouco mais, os nascimentos estão menores. Se a gente começa a pensar aí no período da pandemia, pode ter tido alguma mudança, mas a mudança para esse mercado precisa acontecer agora. E aí, quando a gente fala de pandemia, porque eu comecei a me perguntar sobre esses resultados, aí a Deloitte fez uma pesquisa no ano passado, quer dizer, ainda durante a pandemia, em 215 empresas brasileiras. E o resultado está muito similar. O resultado diz o seguinte, que 37% das empresas entrevistadas já percebem essa situação do etarismo e já se preocupam com esse futuro que não é tão longe assim, e já criaram grupos de afinidade para profissionais maiores de 50 anos, para preparar, para acompanhar, para que não tenha perda de produtividade, para que esses profissionais se mantenham realmente motivados a atuar nesse mercado. 20% dessas empresas declararam que já estão avançando com essas práticas internamente para que essa situação do etarismo não aconteça, porque a gente já está realmente batendo na porta do período em que a gente vai ter pelo menos 50% dos profissionais acima de 50 anos. 34% dessas empresas, elas revelaram que já estão iniciando estudos para adotar boas práticas nesse sentido, para melhorar um pouco esse mercado, essa visão do jovem há mais tempo, para que ele realmente seja inserido de forma humanizada nesse cenário. E se a gente for pensar, a gente já teve aí alguns pesquisadores, né? O governo federal aprovou o famoso Estatuto do Idoso em 2003, que é a Lei 10.741, que mostra para a gente que a gente precisa realmente defender os direitos para que esse idoso seja respeitado. Então, se pensarmos em 2040, o mercado tem menos de 2 décadas para se preparar, para cuidar, para minimizar esse cenário de preconceito. Então, o papel do RH realmente é um papel importantíssimo. E esse papel do RH vai nos garantir que o mercado seja igualitário e que a gente realmente trabalhe para reduzir esse preconceito e alimentar esse mercado com pessoas capazes, com trocas maravilhosas. E eu acho que por aqui eu encerro, porque a gente já abordou bastante coisa nesse cenário e, se for o caso, realmente, a oferta da Inês foi fantástica. A gente pensa um pouco mais e de que forma que a gente pode trazer, até como esclarecimento para o profissional de RH, para que ele se sinta estimulado para compor esse grupo que vai realmente contribuir para melhorar e minimizar esse preconceito no mercado. Érica, foi muito bom ter estado aqui com você. Eu digo a mesma coisa. Muito obrigada, Rosângela, Adelina, Inês. Foi um momento muito bacana, de muito aprendizado. Eu espero que todo mundo, todos os profissionais, os gestores de RH,
estudantes que nos ouviram aqui nesse programa, nesse cenário, levem em consideração esses ensinamentos para que a gente possa incluir cada vez mais esses profissionais no mercado, né? Mantê-los no mercado, porque a gente ainda tem muito a aprender. Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada pela sua audiência. Eu aguardo você no próximo Cenário RH. Tchau, tchau.